Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor. Você vai me encontrar @vitormedita ou no site cienciameditativa.com e hoje a gente vai falar do quê? De como você não se enganar ou você não ser facilmente enganado. Presta atenção nesse vídeo. Vamos em frente porque a gente tem bastante teoria para poder ajudar você a ficar mais esperto consigo mesmo e com os outros. Então vamos lá? Aqui está a apresentação. Eu vou falar sobre duas coisas: a ideia de auto-engano e a ideia de efeito Dunning-Kruger, quando a gente se engana, ou então quando a gente está se enganando e começa a enganar os outros. Isso vai ficar bem claro. E como você pode ser mais inteligente, mais esperto, inclusive para se desenvolver mais e não se deixar levar por uma noção errada de si próprio e ficar para trás. Então, esses dois conceitos que a gente vai explorar aqui. Sobre o auto-engano, a gente tem que pensar o seguinte: algumas coisas que aprisionam a nossa mente e nos fazem se deixar enganar. Né? A ideia da procrastinação, porque nós criamos, nós construímos, nós ressignificamos desculpas e deixamos que essas desculpas nos deixem longe das tarefas que a gente precisava fazer, precisava executar. A questão do feedback, a gente rejeita comentários, rejeita críticas, rejeita avaliações, rejeita inclusive as estatísticas de nós mesmos. Então, ter um processo de feedback, de retorno concreto, real, muitas vezes numérico em relação às coisas que você faz, vai ajudar muito a você reconhecer como que está indo o seu progresso e se você realmente tem que melhorar e os pontos que você tem que melhorar. E aí nós temos as crenças limitantes, que tem um pouco a ver com a questão da ressignificação, porque nós construímos histórias que fazem sentido. Mesmo que nosso desempenho seja muito ruim, a gente acaba construindo uma história que faz sentido para esse desempenho ruim. Então é importante a gente ter, né, esse feedback constante para que a gente não fique preso a situações aonde a nossa crença limitante inventa desculpa e a gente se aprisiona na desculpa que a gente mesmo cria. Cuidado, que isso acontece com o outro, que também está dentro de uma presa limitante, e ele passa a ser vendedor da própria crença limitante, dizendo que ele faz tal coisa de maneira muito especial, preso a um processo que não é muito especial, né? Dentro do que ele poderia desempenhar, do que ele poderia realizar e poderia fazer. Tá? Então aqui vamos em frente em relação à ideia das consequências do auto-engano. Né? Quais são as consequências do auto-engano? Né? As decisões deixam de ser racionais. Né? Aqui a ideia do palhaço, porque você está se fazendo, né, de palhaço no sentido, nem tanto aqui do outro te enganar, mas você mesmo está se fazendo de enganado aqui. Né? O isolamento, porque você se desconecta dos feedbacks, dos retornos, daquilo que deveria estar te informando sobre o teu desempenho, sobre a tua opinião, se ela é concreta, se ela é real. E também a questão das relações, né? Você vai justificando e se prendendo a relacionamentos tóxicos dessa maneira. Então, aqui são consequências da mente estar criando essa ressignificação e estruturando, reforçando esse auto-engano. Aqui nós temos a ideia do efeito Dunning-Kruger, né? Que ele é muito conhecido, falado bastante, eu vou explicar mais detalhadamente para você. Que é a ideia de pessoas de baixa competência acreditarem que têm competência. Ou se vangloriarem de muita competência. A gente vê isso, né, muito hoje em dia nas redes sociais. As redes sociais é um local farto para isso. Né? E aí como é que a gente faz? Como é que eu vou saber se eu não estou sofrendo do efeito Dunning-Kruger? Né? Então aqui vamos estruturar um pouquinho o que é esse efeito Dunning-Kruger. Ele tem, num primeiro estágio, aqui nessa figura fica bem claro, né, um estágio de superconfiança, onde se acredita, né, que você tem um domínio sobre o assunto, mas é que você não sabe que não sabe. Você é muito ignorante do que você não sabe. Eu confesso a você que é sempre bom estar aprendendo coisas novas para vivenciar essa situação e perceber esse fenômeno do Dunning-Kruger em funcionamento, né, de você falar, nossa, eu achava que sabia. E isso é muito bom. Né? Porque ajuda você detectar isso e não sustentar o auto-engano. Depois você tem a frustração, esse período aqui de baixo, que é a parte que você fala, meu Deus, como isso é difícil, como isso é complicado, como que eu vou superar isso? Então essa parte ela o grande momento do aprendizado, a dificuldade, a perceber a ignorância, perceber que você não sabe, perceber que tem que melhorar, perceber que tem que aperfeiçoar.
E por último aí a incompetência persistente, que é esse período aí sim de trabalho, de melhoria, de desenvolvimento, de aprendizado. E ele, olha, veja como ele é suave, né? Nessa parte direita, né? Na sua cauda direita aqui, para se desenvolver em relação a você realmente ter uma performance próxima do que você acreditava que você tinha, né? Então isso também é bem interessante de se perceber. Tá? Então esse gráfico é o famoso gráfico, né? Você vai encontrar na internet. Então aqui eu tenho ele de maneira mais clara, né? Esse início de falsa confiança. E aqui nós temos, eu vou falar mais sobre isso, nós temos muita gente se achando, né? Se achando nesse ponto que é falso, não tem competência. Se você olhar aqui na parte de baixo do gráfico, ele não tem competência. O expertise, a competência vai surgir depois, né? Mas depois de passar pela experiência do não saber, né, pela experiência do aprendizado. E a maioria fica nessa primeira parte do gráfico, tá? Aqui é a primeira parte do lado esquerdo do gráfico, tá? Então, nós temos aqui as redes sociais. Desculpa. As redes sociais, elas têm muito esse efeito de especialistas instantâneos. Ele tem essa ideia de que a pessoa fez... E isso é impressionante. Assim, eu vejo com muita... A pessoa leu um texto, ou fez alguma coisa uma única vez e já está dando aula sobre isso. E já virou um treinador sobre, já virou um coach, né? Que a gente vê tão abundantes nas redes sociais. Então, essas são pessoas que estão se colocando porque se comunicam bem, porque falam bem, mas ou se expressam de uma maneira competente, mas elas não têm a verdadeira competência, elas não têm o período de aprendizado, elas não têm o período de desenvolvimento. Né? A gente até brinca baby coach ou junior coach, né? São jovens, adolescentes querendo ensinar sobre a eficiência, sendo que eles não têm eficiência em nada, não tiveram tempo de desenvolver, né, habilidade para ter algum tipo de eficiência. Então, vamos pensar sobre isso como as redes sociais, como um máximo desse período aqui, ó, de auto-engano, de enganação, tá? Então isso aqui é bastante ilustrativo para você mostrar para outras pessoas, né? Para você ilustrar para outras pessoas, né, como os processos, a nossa própria mente se engana. E uma das maneiras de você não ter esses problemas, de você não ter essas dificuldades, é autoconsciência. E autoconsciência vai... Eu vou beber um líquido aqui que estou com a garganta. Desculpa. Agora ficou bem melhor. Meditação e terapia. Ganhar autoconsciência. Meditação e terapia. Tá? Você tem como nos achar aqui embaixo, sinalizado, meditação e terapia. São as formas mais efetivas de você não ser enganado por si mesmo ou pelos outros que estão se enganando e estão querendo enganar você. Tá? Então, a perpetuação desse ciclo nas redes sociais, né? Se busca engajamento social através de falsos especialistas, aí se usa uma linguagem superficial para se comunicar, conteúdo superficial e monetização, né? Outro dia eu estava vendo também a pessoa falando o seguinte, assim, ela tem 20 e poucos anos, e dizendo assim, como que ela vendia a questão de expertise e desenvolvimento de potencial. Aí ela fala que assim, ó, o que eu vejo sobre o que precisa falar, e eu finjo que eu tenho confiança nesse assunto. Eu começo a falar sobre ele. Percebe que ela tem uma técnica de como fingir que ela tem competência. Né? Então a competência dela é fingir que ela tem competência, mas ela não tem competência. Mas ela vende para as pessoas cursos e como fazer de coisas que ela nunca fez, ou nunca passou tempo fazendo o suficiente. Então é um pouco a armadilha que as redes sociais acabam criando sobre a questão da competência. E aí essa falsa sensação de desenvolvimento, né? Que isso gera atalhos ilusivos, né? A falta da noção de crescimento real, porque crescimento real requer tempo, esforço, desconforto, tempo de dedicação e a maioria, os atalhos. A maioria está atrás dos atalhos e ignorando completamente esse ponto 2 aqui. Né? E aí gerando essa falta de expertise, né? essa falsa noção de que essas pessoas têm algum tipo de habilidade. Né? E para finalizar, conclusões e reflexões, né? É preciso vigilância constante para se escapar desse auto-engano. Então é preciso autoconhecimento. E você só vai ter isso se você trabalhar processos efetivos de autoconhecimento. Então, eu vejo algumas pessoas não entendendo o processo, por exemplo, de terapia. Eu estava com uma dor no dedinho e melhorou minha dor no dedinho. Então eu não vou fazer mais a terapia. E aí
Aonde está o tempo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de subir o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degrau para a sua melhor performance, para o seu maior desenvolvimento. Tá bom? Pensa sobre isso. Aqui tá os links, as redes sociais para você encontrar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai estar mandando outros presentes para você em breve. Um abraço.